Olá, pessoal, bem-vindos ao podcast Ouvidos do Crime. Hoje você vai conhecer uma história que chocou os Estados Unidos, mais precisamente no estado de Massachusetts. O desaparecimento de Anna Walsh, uma mulher inteligente, ambiciosa e mãe de 3 filhos, cujo nome se tornou símbolo de um mistério que mistura amor, mentira e uma busca desesperada por justiça. Devido à complexidade da investigação e à quantidade de informações novas que continuam surgindo, o caso de Anne Walsh será contado em 2 episódios aqui no Ouvidos do Crime. Este episódio contém descrições de violência, possível abuso doméstico, manipulação psicológica e temas sensíveis, que podem ser gatilhos para alguns ouvintes. Recomendamos discrição e que você ouça em um momento em ambientes seguros. Eu sou Suelen Mota e este é o Ouvidos do Crime. Prepare-se para conhecer a história real por trás do desaparecimento de Anna Walsh. Antes de ser conhecida como Anna Walsh, ela era conhecida como Anna Lubitsch. Filha de Milanka Lubitsch, Anna nasceu em Belgrado, na então Iugoslávia, hoje Sérvia, uma cidade de contrastes onde a elegância antiga se misturava às marcas deixadas pela guerra e pelas mudanças do país. Anna cresceu em meio à instabilidade, mas sempre teve algo que chamava atenção: uma força, um desejo intenso de vencer na vida. Desde cedo, ela falava sobre conhecer o mundo, aprender línguas, conquistar seu próprio espaço. Ela estudou francês na Universidade de Belgrado e, ainda jovem, começou a sonhar com algo maior, um futuro fora dali. Em 2005, Ana fez o que muitos apenas imaginavam. Deixou a Sérvia para recomeçar do zero nos Estados Unidos. Ela chegou com um sotaque forte, poucos recursos e uma determinação que impressionava. Começou de baixo literalmente. Trabalhou em hotéis, atendendo hóspedes, limpando quartos, aprendendo a sorrir mesmo quando a saudade apertava. Mas, passo a passo, Ana foi conquistando espaço. Seu inglês melhorou, as oportunidades apareceram e logo ela estava em hotéis de luxo, cercada por pessoas influentes. Inteligente, carismática e disciplinada, ela chamava a atenção de todos. Ana sempre atualizava sua conta no Instagram com citações inspiradoras e fotos glamourosas. Ela, uma linda morena de baixa estatura, ela se casou com um chefe de cozinha onde ela conheceu no hotel onde trabalhava. Tudo parecia ir muito bem na vida dela, quando em 2008 conheceu Brian Walsh, em um dos hotéis de luxo que ela trabalhava. Um homem encantador, de fala calma, que parecia compreender seus sonhos. Eles mantiveram contato ao longo do tempo. Ana se divorciou, mas só em 2013 eles começaram a namorar. E a partir dali, o caminho dos dois se cruzaram de forma que mudaria tudo. Ana era apaixonada por Brian. Foi amor à primeira vista. Ana o descrevia como seu melhor amigo. Uma amiga de longa data de Ana disse que Brian era exatamente o que ela queria. Ele era extravagante e exibicionista, e era isso que Ana gostava nele. O casal passou parte de 2013 e 2014 viajando pelo mundo, e em dezembro de 2015 eles oficializaram a união, casando em uma cerimônia íntima no restaurante L'Espalier, em Boston. Ana usou um lindo vestido tomara que caia e véu, e Brian vestiu um smoking preto. Mas quem era Brian Walsh? Brian nasceu e foi criado em Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele era filho único. Seu pai, Thomas Walsh, era um neurologista de destaque e sua mãe, Diana Walsh, tinha educação em ciência e engenharia e vinha de uma família com riqueza geracional. É o famoso old money, né? Aqui eles falam, que são pessoas ricas há várias gerações, né? A vida adulta de Brian era puro glamour.
No início de 2010, Brian circulava no suntuoso salão do Art Deco do bistrô francês Sandrines, em Harvard Square, em Boston. Ele interagia com seus convidados, que saboreavam o menu degustação e a harmonização de vinho que ele e o renomado chefe Raymond Ost haviam elaborado com esmo durante dias. A lista de convidados daquela noite foi selecionada cuidadosamente, como acontecia inúmeras vezes ao longo dos anos. Sempre Brian organizava jantares em restaurantes badalados de Boston. Brian almejava há tempos se destacar entre os melhores restaurantes da cidade, querendo ser conhecido como magnata ou um cliente de alto nível, e muitas vezes conseguia. Um ex-amigo de Brian, do ramo de gastronomia, lembra-se de ter conhecido Brian na mesma noite que ele acumulou uma conta de $6.000 no restaurante onde trabalhava. Na hora de pagar, o amigo conta que Brian teve problemas com o cartão de crédito e não conseguiu pagar. Ele deixou um relógio de luxo como garantia e voltou no dia seguinte para pagar a conta em dinheiro, acrescentando mais $2.000 para amenizar a situação. Em outra ocasião, o amigo relata que ele gastou $25.000 em uma garrafa de vinho. Gente, eu fico pensando como isso é fora da minha realidade, né? É muito dinheiro. E em pensar que tem gente que realmente gasta todo esse dinheiro, mas pra mim isso é muito doido. Brian demonstrava gosto por um estilo de vida de luxo, roupas de marca, frequentar hotéis finos, comportar-se como alguém do mundo dos poderosos. Um amigo relata: ele só queria as melhores coisas da vida, sempre buscava ser notado, vestir-se bem e impressionar. Após o casamento, Anna e Brian foram morar com a mãe de Brian em Boston, no endereço da 225 Beacon Street. Essa rua fica bem no centro de Boston e é uma das ruas mais bonitas e só mora quem tem dinheiro lá. É uma rua super turística. Depois eles compraram uma própria casa na cidade de Cohasset, Massachusetts, um bairro de classe alta. A casa era super espaçosa, com quintal, piscina e até um lago artificial no fundo do quintal. Ótimo para eles começarem a aumentar a família, e isso aconteceu no ano seguinte ao casamento. Em julho de 2016, Anne e Brian deram boas-vindas ao seu primeiro filho, chamado Thomas, em homenagem ao pai de Brian. Eles acabaram tendo 3 filhos ao todo, todos meninos, com idades entre 2 e 6 anos. A vida parecia muito boa para a família. Ana, como sempre, estava pronta para progredir na vida. Ela mudou de emprego, ela havia conseguido um cargo maior na área hoteleira, mas algo a atraiu para o setor imobiliário. Então, em fevereiro de 2022, Ana começou a gerenciar imóveis, com foco em negócios, investimentos, imóveis comerciais e residenciais. Ela trabalhava em uma das maiores empresas do setor imobiliário dos Estados Unidos. A sede principal ficava em Nova York, mas há filiais em várias cidades, incluindo Washington, D.C., Boston, Los Angeles, São Francisco e Chicago. Em D.C., a empresa administrava prédios de alto padrão e propriedades corporativas. E em fevereiro de 2022, ela foi promovida a gerente geral regional, cargo de alta responsabilidade. O papel exigia presença física constante em Washington, onde ela ficava com a sua equipe e os edifícios que ela gerenciava. Por isso, Ana viajava semanalmente de Cohasset, em Massachusetts, onde morava com Brian e os filhos, para Washington, onde trabalhava durante a semana. Ela ficava em D.C. de segunda a sexta e voltava para Cohasset nos finais de semana. Com essa rotina de trabalho em outro estado, Ana começou a reclamar da sua situação doméstica, embora não do seu casamento. Então, ela comprou uma nova casa na cidade onde trabalhava. A decisão de comprar uma nova casa foi dela, garantindo que os filhos tivessem um ambiente estável e adequado para morar. A mudança também facilitava o deslocamento diário de Ana para o trabalho, permitindo que ela mantivesse a carreira sem grandes interrupções. A casa em Washington foi adquirida como residência principal da família e a casa antiga foi vendida em apenas 5 dias.
Brian e as crianças se mudaram para uma casa alugada na mesma cidade e Ana ficava com eles aos finais de semana. Ana aguardava Brian resolver suas pendências com a justiça para poder se mudar definitivamente. A compra da casa reflete que Ana assumiu grande responsabilidade pela vida familiar, incluindo decisões financeiras importantes. Então, a família começou a se preparar, né, para a mudança. Mas mesmo com todo o esforço de Ana pela família, Brian parecia esconder algumas coisas dela. Ele acumulava histórico de fraude e manipulações. Por exemplo, um documento judicial consta que ele teria apropriado-se de quase $1 milhão de seu pai. Registros judiciais descrevem, né, comportamento manipulador, uso de mentiras, apropriação indevida de bens e que geram uma narrativa de conflito, né, entre a aparência e sucesso. Entre 2000 e 2010 foi um período em que Brian tentava construir uma imagem de empresário e colecionador de arte. Nos bastidores, Brian começou a se envolver com o mercado de arte, adquirindo peças de forma obscura e tentando revendê-las por valores altos. Ele se aproximava de pessoas influentes, dizendo ter contato em galerias e coleções. Em 2016, ele aplicou um golpe que expôs publicamente sua mente manipuladora. Brian anunciou 2 obras de arte no eBay e, pelo que parece, ele usou a conta de Ana no site, prometendo autenticidade e garantia. Um comprador pagou $80 mil, mas recebeu cópias falsas. Quando descoberto, Brian tentou justificar dizendo que não sabia, que as obras eram falsificadas. A investigação mostrou que ele vendeu as verdadeiras a outro colecionador e entregou réplicas barato ao comprador online. Em 2018, foi indiciado por fraude federal e mais tarde declarou-se culpado. A sentença oficial veio em 2021, prisão domiciliar e monitoramento eletrônico. Ana, durante esse período, trabalhava muito, pois ela que sustentava a casa, porque Brian não podia sair, né? Ele tinha restrições para sair de casa, inclusive levar as crianças na escola. A seguir, eu vou relatar a trajetória de golpes que ele tinha, né? Além do que os que eu já mencionei. Segundo fontes, o pai de Brian, que mantinha distância emocional, o excluiu do testamento considerando-o problemático e perigoso. Apesar disso, Brian manteve contato com alguns parentes, apresentando-se como um homem de negócio bem-sucedido. Imagem totalmente ilusória, né? O pai de Brian, Dr. Thomas Walsh, faleceu em setembro de 2018. Brian apareceu em casa antes do funeral, pegou documentos e objetos valiosos. Depois apresentou-se ao tribunal como executor do testamento, mas lembrando que o documento original o excluía. Ele vendeu bens do pai, incluindo obras de arte, tapetes orientais, móveis e um carro, sem autorização dos verdadeiros herdeiros. Estima-se que tenha desviado quase $1 milhão. Parentes, né, o acusaram de fraude, falsificação e apropriação indevida. Mas o caso nunca foi totalmente resolvido. Pelos relatos públicos do caso de Ana, não há indícios de que ela soubesse de todos os crimes, fraude ou comportamento ilícito do marido. Ela sabia da fraude com as obras de arte, pois ele, né, foi sentenciado por isso. E alguns amigos relatam que Brian não falava de onde vinha sua fortuna. Costumava dizer que ele era rico de origem persa, mas sempre que questionado, ele variava as versões sobre sua riqueza. Agora, juntando os pontos, nós sabemos que não era de forma legal que ele ganhava dinheiro, não é? E eu fico pensando que talvez ele conseguia manipular muito bem a Ana, para que ela não percebesse, né, todas essas falcatruas dele. E isso é muito doido. Ana seguia na correria do dia a dia, né, rotina normal de trabalho e cuidados com a família. Eu também pesquisei sobre a relação da Ana e as crianças com os sogros, né, e parece que não tinha muito contato, principalmente com o pai de Brian. A mãe dele conhecia os netos, ela os visitava, né, em algumas datas, e há relatos que ela ajudava ocasionalmente, em momentos pontuais, contudo a Diana e a Ana não eram próximas. Desde a infância de Brian,
Ele diz que foi maltratado fisicamente durante, né, a infância. Segundo ele, o seu pai era particularmente abusivo, espancando e dizendo que ele era um fracassado. De acordo com uma declaração de um amigo próximo do seu pai, Brian chegou a passar um tempo em um hospital psiquiátrico, onde foi diagnosticado como sociopata. Ao mesmo tempo, ser aceito pelos outros era uma questão de sobrevivência para ele, disse um ex-amigo, né, do Brian. Ele acrescentou que o dinheiro não era o objetivo final de Brian, mas sim algo que ele usava para construir relacionamentos e comprar aceitação. O que faz, né, sentido, né, com todo esse gasto de dinheiro e querer sempre estar sendo visto, né? Mesmo com todas essas consequências que Brian havia passado, né, na vida, ele ainda tinha Anna como seu apoio. Ela estava envolvida nos preparativos para a mudança para Washington, incluindo organização de pertence e decisões sobre a nova casa. Viajou a trabalho, fez tudo o que estava planejado e voltou para casa em Cohasset na sexta-feira. Retomou a rotina doméstica, preparando-se para o final de semana e para a mudança futura. Era semana de ano novo, então eles tinham um jantar com os amigos e um ex-chefe de Anna, o Jem Mutlu, na noite do dia 31 de dezembro. Anna mandou mensagem para os amigos e também tentou contato com a mãe na Sérvia. Também havia um bilhete escrito na casa que dizia: "Vamos fazer 2023 o melhor ano de nossas vidas. Coragem, amor, perseverança, compaixão e alegria." Ao que tudo indica, foi uma noite tranquila. Mas depois dessa noite, ninguém mais viu Anna. No dia 4 de janeiro de 2023, a empresa onde Anna trabalhava estranhou que ela não apareceu para trabalhar. O chefe de segurança da firma, percebendo que Anna não tinha aparecido e que nem o marido nem os colegas tinham notícia dela, entrou em contato com a polícia para uma verificação de bem-estar. O telefonema veio antes de qualquer registro formal de desaparecimento feito pelo marido Brian Walsh. Os oficiais foram até a residência de Brian e Anna. Quando chegaram, encontraram Brian na casa. Ele abriu a porta, visivelmente contido, com o argumento pronto. "Minha esposa saiu de madrugada para Washington por uma emergência de trabalho." Ele disse que na manhã do dia 1º de janeiro, Anna havia acordado cedo e saiu em um carro de aplicativo rumo ao aeroporto. Brian disse estar dormindo quando Anna saiu de casa para o aeroporto. Enquanto os oficiais caminhavam pela casa, observaram detalhes bem suspeitos. O banco traseiro do carro do casal estava reclinado, havia um plástico de proteção no porta-malas, algo que sugeria a preparação para esconder ou transportar algo pesado. Brian aparentemente, cooperou, falou com calma, permitiu a vistoria inicial e insistiu que aguardava notícias de Anna. Mais tarde, a polícia conseguiu mais detalhes da saída de Anna de casa e não encontrou nenhum registro de corrida de carro de aplicativo e nenhum voo. Brian tentou tranquilizar os investigadores falando: "Ela deve ter cancelado de última hora, mas estou certo de que logo entraremos em contato com ela." Os policiais continuaram as investigações e descobriram que o celular de Anna pingou em uma torre perto de casa no dia 2, contrariando a versão de Brian. Durante esse encontro inicial, os oficiais anotaram cada resposta, cada hesitação, cada olhar desviado. A impressão de cooperativo se desfazia conforme os fatos se acumulavam. O investigador resumiu: "No fim da visita, a polícia deixou a casa com mais perguntas do que respostas. A investigação, até então, tratava-se de um desaparecimento. A conversa com Brian plantava a semente de que o caso poderia evoluir para algo muito mais grave." No relatório, um dos oficiais escreveu: "Ele afirmou que iria nos procurar para registrar o desaparecimento, mas só o fez apenas quando a gente chegou na casa." Como tudo seguia para que Anna não estivesse saído de casa, nem da cidade, naquela noite de Ano Novo,
As buscas nos arredores da casa da família começaram no dia 6 de janeiro de 2023, incluindo o uso de cães e buscas aéreas da Polícia Estadual. No dia 7 de janeiro, os agentes encerraram essa busca inicial de grandes proporções, né? E em 8 de janeiro foi executado um mandado de busca dentro da casa dos Walshes em Cohasset. Neste dia, a polícia entrou formalmente e recolheu provas dentro da residência. No porão da residência, descobriram uma faca quebrada e com manchas de sangue, um detalhe que transformou o caso em algo urgentemente criminal. A investigação, antes seguia por incertezas, ganhava velocidade. O desaparecimento passava a ser tratado como um homicídio, e Brian Walsh deixava de ser apenas o marido da pessoa desaparecida e tornava-se o principal suspeito. Era a manhã de 8 de janeiro de 2023. A pequena cidade de Cohasset acordava coberta por uma névoa pesada, enquanto a investigação sobre o desaparecimento de Ann Walsh já tomava rumos irreversíveis. Dentro de casa, Brian Walsh tentava manter a calma, mas lá fora o cerco se fechava. Mas do outro lado do Atlântico estava a família de Anna, que tentava saber mais informações do que estava acontecendo. A seguir, eu vou narrar o que a mãe de Anna disse em entrevista. Milanka contou que em 25 de dezembro, Anna enviou-lhe uma mensagem dizendo: "Por favor, mãe, venha amanhã." Ela interpretou esse pedido urgente da filha como um sinal de que claramente deve ter havido alguns problemas. Milanka relatou que no dia 31 de dezembro, sua filha ligou brevemente por volta da meia-noite e novamente por volta de 1 da manhã, e depois não conseguiu mais contato. Ela lembrou-se que ela ligou novamente, no dia 1º, à 1 da manhã, e agora ela disse se arrepender de não ter atendido o telefonema, porque agora ela está desaparecida. Milanka expressou descrença sobre a hipótese de que o genro Brian Walsh tivesse cometido algo contra Anna. Ela disse: "Eu não posso acreditar que ele teria feito algo com ela." Como representante legal, Milanka assinou em janeiro de 2023 um pedido formal junto ao consulado da Sérvia, nos Estados Unidos, para receber a documentação oficial sobre o caso como parente próxima. Ela ressaltou as dificuldades de viajar da Sérvia para os Estados Unidos, rapidamente. Ela falou: "Eu não consigo me recompor em um dia. Tenho 69 anos, tenho que tomar meus medicamentos e 1000 outras coisas. E pelo que eu pesquisei também, a mãe de Anna não tem o visto americano, o que dificulta também a vinda dela para acompanhar o caso de perto." Os agentes do Departamento de Polícia de Cohasset e da Polícia Estadual de Massachusetts entraram com um mandado de prisão para Brian. O motivo oficial era prestar informações falsas e enganosas aos investigadores. A polícia, que havia descoberto que Brian mentiu sobre seu deslocamento nos dias seguintes ao desaparecimento da esposa. Mas os promotores afirmam que as provas do dia 1º de janeiro contam uma história muito diferente da que ele alegou. Brian Walsh havia dito à babá e a um amigo da família que tinha perdido o celular, mas análises posteriores no telefone determinam que ele estava, na verdade, conectado à tomada na manhã do dia 1º de janeiro. No entanto, enquanto o telefone permaneceu em casa, o celular do filho mais velho não. Dados de telefonia celular do dia 1º de janeiro mostram que o aparelho da criança mais velha havia sido usado em 2 lojas. Imagens de câmeras de segurança mostram Brian Walsh entrando sozinho nessa mesma loja, por volta das 5h30. Imagens de câmera de segurança mostram Brian em seu veículo indo até uma caçamba de lixo no estacionamento de uma loja de bebidas e descartando alguns itens antes de retornar ao carro, disse o promotor. Posteriormente, os dados do celular mostram que o aparelho foi levado até a lixeira de um condomínio onde a mãe de Brian Walsh morava. O telefone foi então rastreado até uma outra loja, onde o Walsh também apareceu nas imagens de vigilância. Ele comprou 5 baldes de 20 litros, uma serra de arco, 48 toalhas de tecido felpudo,
um macacão de proteção completo, 200 panos descartáveis, sacos de lixo e produtos de limpeza. O telefone, então, se desloca até uma farmácia, onde Brian também foi visto em imagem de vigilância comprando 13 tipos diferentes de água oxigenada, disse o promotor. No dia 2 de janeiro, o celular de Anna Walsh emitiu sinais na área de sua casa em Cohasset no dia 1 e 2 de janeiro, disse o promotor Lynn Beland. Brian Walsh disse aos investigadores que levou um de seus filhos para tomar sorvete em uma lanchonete em Northwell, no dia 2 de janeiro, enquanto a babá cuidava dos seus outros 2 filhos. Segundo o depoimento, os investigadores confirmam que essa ida ao local ocorreu, conforme consta no depoimento. Segundo a promotoria, ele foi à loja Home Goods e comprou 3 tapetes. Pouco depois do meio-dia, disseram os promotores que Brian Walsh fez algumas pesquisas no Google, como serra de arco é a melhor ferramenta para desmembrar? É possível ser acusado de assassinato sem um corpo? É possível identificar corpo com dentes quebrados? Muito bizarra essa pesquisa, meu Deus. Segundo imagens de câmeras de segurança, Brian Walsh foi até uma loja da Home Depot, usando máscara cirúrgica e luvas e fez uma compra em dinheiro, afirma o depoimento. Lá, Brian comprou $450 em materiais de limpeza, incluindo esfregões, um balde, lona, óculos de proteção, um machado e bicarbonato de sódio. No dia 9 de janeiro, investigadores vasculharam uma estação de transferência de lixo em Peterborough, em Massachusetts, localizada ao norte de Boston, onde encontraram sacos de lixo vinculados ao caso, com itens como tapete manchado de sangue, carteira de vacina de Ana, bolsa Prada, entre outros. O promotor do caso resumiu o que os investigadores sentiam naquele momento. Ele nos deu informações deliberadamente falsas para atrasar a investigação. Quando foi abordado pela polícia em sua casa, Brian não resistiu. Apenas ficou parado. Observadores presentes relataram que ele parecia tranquilo demais, como se já soubesse que aquele dia viria, né? Ele foi levado sob custódia e transportado ao tribunal de Quincy. Ali, pela primeira vez, o mundo viu o rosto do homem que dizia não saber onde sua esposa estava. Com uma expressão fria, Brian ouviu a acusação formal, induzir a investigação ao erro. Brian se declarou inocente da acusação de enganar a polícia. O juiz determinou uma fiança de $500 mil em dinheiro e ele permaneceu preso. Mas mesmo atrás das grades, Brian ainda não era acusado de assassinato, mas era só uma questão de tempo. 10 dias depois, em 18 de janeiro de 2023, a promotoria de Norfolk anunciou a nova acusação: homicídio em primeiro grau e ocultação de cadáver. A promotora Beland acusou-o de esquartejar a esposa e jogar seus restos mortais em container de lixo. E naquele instante, o desaparecimento de Anna Walsh deixava de ser um mistério. Tornava-se um crime brutal, meticulosamente planejado. Sua versão da saída ao trabalho para Washington entrou em colapso sob o peso das provas. Os promotores exibiram uma acumulação chocante de evidências. Um histórico, de pesquisa do Google, que era bizarro, no meio da madrugada do dia 1º de janeiro. Registro de vídeos e recibos que mostram Brian comprando itens como lonas plásticas, baldes, fitas adesivas e um machado ou serrote, apenas dias após Ana ter sumido. Achados forenses de manchas de sangue na casa e na garagem, no porta-malas do carro da casa, do casal, e no porão da residência, além de uma faca quebrada com vestígios de sangue. Mesmo sem o corpo de Ana ter sido encontrado, o conjunto de evidência fez a promotoria dizer que nós temos o que chamamos de caso sem corpo, mas é tão forte quanto qualquer homicídio com corpo recuperado. A sala do tribunal ficou silenciosa quando os promotores listaram as buscas eletrônicas feitas no iPad do filho do casal, dispositivo no qual apareceram as pesquisas suspeitas.
Brian, sentado ao lado do seu advogado, permaneceu aparentemente impassível. Quando a promotoria leu partes das pesquisas, ele balançou levemente a cabeça. Esse momento marca a virada. O caso deixa de ser "ela sumiu" para "ele a matou". Segundo o promotor Greg Connor, promotor adjunto do condado de Norfolk, Brian começou a suspeitar que a sua esposa estava tendo um caso em dezembro de 2022. Ele visitava rotineiramente a página do Instagram de um dos amigos dela. E em dezembro, sua mãe, com a ajuda e orientação dele, contratou um investigador particular para vigiar Anna, em Washington. Uma outra evidência é um relatório policial de 2014 que indica que Anna ligou para a polícia dizendo que Brian a havia ameaçado de morte, dizendo que ia matar ela e uma amiga. Nessa época, eles ainda não eram casados, né? E pra mim isso já é uma baita de uma bandeira vermelha, né? O cara te, né, ameaçar assim. Nossa, é muito louco. Mas como ele era manipulador, pode ter mudado tudo, né? E de acordo com a CNN, Ana relatou a uma amiga em um jantar que acreditava que ele seria preso em decorrência ao seu processo federal e que estava preparada para deixá-lo e estava pronta para levar as crianças para Washington. A polícia encontrou muitas provas contra Brian. Mesmo assim, ele se declarou inocente mais uma vez e seu advogado divulgou uma declaração sugerindo que as provas contra ele não eram fortes. No dia 30 de março, um júri popular indicou Brian para homicídio, obstrução da justiça e ocultação de cadáver. O indiciamento transfere o caso do Tribunal Distrital de Quincy para o Tribunal Superior do Condado de Norfolk, pois a cidade, né, onde aconteceu o crime, então foi transferido para lá. A defesa de Brian pediu para que o julgamento não fosse em Norfolk por causa da cobertura midiática do caso ou que os jurados sejam escolhidos a partir de outro condado. O pedido também menciona que o próprio Brian sofreu um ataque na cadeia, o que a defesa argumenta como consequência da impressão pública negativa e da cobertura da mídia. Pela minha pesquisa, é comum a defesa fazer esse pedido, mas é raro que a mudança seja concedida. No dia 27 de abril, Brian foi presente a juízo no Tribunal Superior do Condado de Norfolk. O promotor Connor apresentou uma série de novos detalhes da investigação. Entre elas, Anna Walsh havia contratado um seguro de vida aproximadamente de 2,7 milhões de dólares em seu próprio nome, sendo Brian Walsh o único beneficiário. Ela também possui um outro seguro de vida por meio do seu empregador. No total, o seguro de vida dela ultrapassa 2,7 milhões de dólares, sendo o réu o único beneficiário, disse o promotor. O advogado de Brian contestou a alegação da promotoria de que Brian estava tentando se apropriar dos seguros de vida da esposa. Ele afirmou que não há nenhuma evidência de que o Sr. Walsh precisasse de dinheiro e observou que sua mãe era rica, é rica. O juiz ordenou que Brian fosse mantido preso sem direito à fiança e marcou sua próxima audiência para 20 de outubro. Mas essa audiência acabou sendo adiada para analisar as competências mentais de Brian. O hospital onde ele está sendo avaliado solicitou formalmente uma extensão para terminar a avaliação dele. Então, uma nova data limite foi fixada em 14 de novembro, esse mês ainda. De acordo com os advogados Greg Henning, o resultado da avaliação de competência e da audiência correspondente, quando for realizada, determinarão se o julgamento poderá prosseguir. Se houver dúvida sobre se ele é capaz de fazer isso, todo o julgamento pode ser invalidado ou gerar um recurso. Mesmo que seja condenado, haverá um recurso que dirá: ele não foi capaz de se defender durante o julgamento. De acordo com os autos do processo, a audiência preliminar final está marcada para 17 de novembro e o julgamento com o júri deve começar em 18 de novembro. Enquanto isso, os advogados continuam apresentando argumentos referentes à disputa sobre as provas do caso.
E agora, para nós que contamos essa história no Ouvidos do Crime, é hora de acompanhar como a defesa vai reagir, né? E quais serão os próximos passos desse julgamento que promete ser um dos mais complexos da última década. No próximo episódio do Ouvidos do Crime, vamos compartilhar os desdobramentos mais recentes, né? As decisões de pré-julgamento, o processo de seleção do júri e como a mídia e o público estão reagindo ao caso. Eu estou muito curiosa para saber o que vocês acharam desse episódio de hoje. Deixe o seu comentário. Esse caso é um caso de muitas reviravoltas, né? Então eu não vejo a hora de vir aqui atualizar para vocês. E só mais um lembrete, não se esqueça de curtir o nosso podcast no YouTube e no Spotify. Deixe sua curtida e um comentário que ajuda o nosso canal a chegar em mais pessoas. Até lá, mantenha os seus ouvidos atentos. Até a próxima!